Graça e paz, irmãos. Aula 5 sobre casamento, e hoje nós vamos falar sobre algumas causas que levam os casamentos ao divórcio. Vamos lá? Primeiro, objetivo de vidas incompatíveis. Um quer ter 10 filhos, fala assim, não, vou montar um time de futebol de campo. O outro fala assim, eu não quero nenhum filho. Ainda em relação a filhos, um quer ter o segundo filho, o outro teve um trauma, não quer de jeito nenhum. Então, é interessante o casal, quando está se conhecendo, está no chamado noivado, também conhecido como esponsais, ele definir com seu cônjuge um objetivo comum. Porque vão ter várias perguntas aqui, e se for tudo incompatível, como é que as pessoas vão estabelecer um vínculo indissolúvel, segundo a Bíblia, de casamento? Então é muito importante. Outra questão é sobre a moradia, né? Um fala assim, eu quero morar na praia. O outro fala assim, eu quero morar na montanha. Aí um fala assim, eu quero morar em qualquer lugar. O outro fala, não, eu quero ter uma raiz, eu não quero ficar mudando. Parecem coisas bobas, mas que no dia a dia podem gerar muitos conflitos. Então é interessante ver também a questão de moradia. Objetivos em Cristo divergentes, né? Não podemos nos esquecer que esse canal é destinado a cristãos, pessoas que tiveram um encontro genuíno com Cristo e decidem viver para Ele. Então, um fala assim, não, eu sou missionário, eu já sei, o Senhor me falou que eu vou lá para o Alasca. Aí o outro fala assim, não, meu chamado é para o sertão da Bahia. E aí, como é que você fica? Não tem como esse chamado, um para o Alasca e outro para o sertão da Bahia, um para o frio, outro para o quente, ele ser compatível. Então vocês têm que analisar, pergunte um para o outro, você tem algum chamado de Deus? Você está decidido a cumprir esse chamado? Porque se forem incompatíveis é muito difícil um casamento subsistir. Não estou falando do casamento do mundo, amém? Dureza do coração, também uma das causas mais comuns de divórcio. Dureza do coração está em Mateus 19, de 3 a 9. Muitas vezes eles se esquecem que amar é uma decisão e não um sentimento. 4. Escolha natural do cônjuge. Quando nós vamos escolher com base em atração física, inteligência, segurança econômica, tudo isso é bom? Maravilhoso. Mas isso aí não chega a 10% do que é indispensável para um casamento. Adianta ter uma mulher bela e chata? Adianta ter uma mulher rica e rixosa? Adianta ter um marido que prega bem a palavra, mas é um ogro dentro de casa? Não tem como. Então tem que escolher em Cristo o seu cônjuge. Vamos lá. Só é possível ter um casamento quando se entra na relação, como eu já falei em outro vídeo, para fazer o outro feliz. Não adianta. O outro cônjuge não tem condição de suprir a sua carência. Ele tem que estar pleno em si, ele tem que saber que ele é amado, que ele é justificado, perdoado, escolhido, que Deus o ama acima de todas as coisas. Porque quando ele sabe que ele é amado, ele consegue amar. Você só pode dar para o outro aquilo que você tem. Tá? Você só uma pessoa, como que diz o mundo, uma pessoa ferida, ela fere, uma pessoa curada, ela cura. Jesus ele designou 12 discípulos. Discípulos significa aprendizes a realizarem curas e expulsarem demônios. Amém? Depois desses 12, ele enviou 70 ao quê? A fazer curas e expulsar demônios. Mas Judas era o filho da perdição. Aí Judas se perde. Aí depois, quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos, ele fala assim, agora vos envio para fazer o quê? Discípulos. Ele não enviou os 12 e os 70 para fazer discípulos. Por quê? Porque Judas estava ali no meio. Então, imagina, Jesus envia então
Judas para fazer discípulos de Judas? Isso aí seria um contrassenso. Então você só vai replicar aquilo que você já recebeu do Senhor. Então esteja pleno para poder casar. Questão econômica, uma das maiores causas de divórcio. Vamos lá, vou até ler aqui o resumo. Um cônjuge possui um padrão de vida A e o outro um padrão de vida C, D. E aí eles casam. Amém. Pode casar classes diferentes econômicas? Claro que pode. Quem sou eu para falar? É Deus que enriquece, é Deus que empobrece, é Deus que exalta, é Deus que abate. Mas um tem uma expectativa muito grande, que a pessoa que não tem nada vai crescer exponencialmente, vai crescer de forma rápida, veloz. Então, quanto maior a sua expectativa, e a realidade muitas vezes ela não vai acompanhar a sua expectativa, a realidade vai ficar aqui embaixo, a expectativa está aqui. Esse espaço entre a realidade e a expectativa é chamada de frustração. Então, quanto maior sua expectativa, maior sua frustração. E muitos não vão suportar isso. Ele vai se casar e vai querer que a outra pessoa mantenha o seu padrão. Quando ele vivia na casa dos pais, ou ela vivia na casa da mãe, do pai. E muitas vezes isso vai ser um impedimento, porque vai haver cobrança. Então tem que se ater a isso. Vamos lá. Não ouvir a Deus antes de casar, durante o casamento e para traçar planos para o futuro. Tenha intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o melhor professor, é o melhor amigo, é o melhor tudo de Deus, é o que estará conosco até o fim dos tempos. Então ele vai falar muitas vezes para você, não more em tal lugar, more em tal lugar, faça isso. Então, se um casamento cristão, as pessoas não ouvirem o Espírito Santo e guiarem a sua vida de forma natural, se torna muito mais difícil. Então, busquem sempre orientação em oração junto ao Espírito Santo. 10. Item 10. Marido e mulher não compreenderem seus papéis dentro do casamento. Uau! Muitos dizem assim, eu sei o que é ser uma auxiliadora, mas a prática é bem diferente do discurso. Ser auxiliadora não é ser um capacho, mas uma ajudadora naquilo que o casal decidir como metas para a vida em comum. O homem, por exemplo, deseja que a mulher fique em casa, cuide do lar e das crianças. Biblicamente isso está correto? Tá, biblicamente é isso. Mas Deus pode direcionar de uma forma diferente? Pode. E nisso eu tenho um testemunho. Nós nos convertemos, chegamos na igreja, minha esposa trabalhava, ganhava bem, e um pastor à época chegou e falou assim, olha, sua esposa não pode trabalhar fora, ela tem que cuidar da casa, dos filhos. E eu, recém-convertido, se eu não tivesse ouvindo o Espírito Santo, eu teria tirado ela, porque era uma orientação que pastoral. E veio de um pastor. E eu falei, eu vou orar. E a hora que eu ajoelhei no meu quarto, o Senhor pegou minha boca e começou a falar, filho, não é para ela sair do trabalho ainda. Eu tenho um propósito com ela lá. E de fato ali houve um grande propósito, um grande mover de Deus. E futuramente, depois de 3, 4 anos, o próprio Espírito Santo falou com a minha esposa, chegou a hora de você sair do trabalho. Então, veja, muitas vezes a Bíblia ela tem a orientação correta, mas e o tempo? Você já ouviu se é o tempo de você fazer aquilo que lhe foi orientado? Muitas pessoas elas têm boa intenção, seja pastor, seja um irmão em Cristo, mas Deus ele fala todas as coisas, Deus ele não se cala. Essa é uma coisa que eu aprendi com o Espírito Santo. Ele falou assim, olha, quando Jesus morreu, ele rasgou o véu que fazia o quê? A separação entre os homens e Deus, e nos permitiu o quê? O livre acesso ao trono da graça. Isso vai estar lá em Hebreus. Leia capítulos 7 a 10, você vai encontrar. E hoje nós temos livre acesso ao Senhor. É uma comunhão plena. No começo é fácil ouvir o Espírito Santo? Talvez não. No começo você vai fazer que nem eu ajoelhava, ficava lá em silêncio para ouvir o Espírito Santo e dormia. Quantas vezes? Né? Não foi uma, não foi duas, não foram 10, mas ele queria ver se eu desejava buscá-lo, ouvir o Espírito Santo.
E aí, porque eu era muito mental, usava muito a minha mente, eu adormecia. E a hora que o Espírito Santo falava ao meu coração, eu estava dormindo, eu acordava e falava, nossa, quem que falou comigo? Até o tempo em que você vai, como a gente pode dizer, sintonizando o rádio para ouvir a frequência do Espírito Santo de uma forma mais clara. E lembrando que ouvir o Espírito Santo não é com seu ouvido externo, é dentro, é algo bem suave, bem pacífico, é um testemunho interior. Isso aí a gente pode falar numa futura aula. Tá? Então, quando as questões familiares devem ser decididas em comum, sempre precedidas de oração. O homem deve dar valor à mulher como vaso mais frágil, como está lá em 1 Pedro 3,7, sob pena das suas orações serem impedidas. Mas a última palavra sempre vai ser do homem. A responsabilidade é sempre do sacerdote. Então você com a sua esposa, vocês oram e aí vocês vão decidir. O homem vai ter a última palavra, por isso ele deve impor as coisas à sua esposa? Creio que não. Mas ele deve se omitir se ele teve um direcionamento claro? Também não. Por que não? Vamos lá. Na Bíblia tem a passagem de Adão e Eva. Deus deu orientações a Adão e a Eva. Só que quem pecou inicialmente foi Eva. Mas quem que Deus veio cobrar? Foi Adão. Por quê? Porque ele é o cabeça da casa, do lar. É assim que Deus trata. O homem cabeça da mulher, Cristo o cabeça do homem e Deus o cabeça de Cristo. Outra passagem bíblica, Eli, o sacerdote Eli, tinha 2 filhos que faziam horrores dentro da casa de Deus e ele não os repreendeu. Né? Quando Deus vai conversar com Eli, ele não procura a mulher de Eli e fala, os seus filhos, você não está educando direito. Ele vai no sacerdote, vai lá e cobra Eli. Então sobre o homem há uma responsabilidade e nós não podemos nos eximir dela. Sempre que vem um ônus, vem um bônus. É sempre assim, uma responsabilidade, ela é acompanhada também de benefícios. É sempre assim. Vamos lá. Nada é mais prazeroso do que ver a sua esposa adornada aguardando o marido chegar, esperando seu marido para servi-lo. O marido chega em casa, chega cansado, teve um dia difícil. Aí ele chega, ele bota o pé em casa. A mulher começa a despejar o dia todo dela. Porque isso, porque aquilo outro. Eu creio que o marido não vai se agradar. Assim como a mulher não vai se agradar. Se o marido botar o pé em casa e começar, não, porque meu trabalho é uma porcaria, meu trabalho, meu chefe não sei o que lá. Então é necessário muitas vezes um tempo para a pessoa relaxar, um banho, uma massagem. Isso eu digo para ambos, né? O marido também tem que cuidar do seu jardim, da sua esposa. Mulher fala só 2.000 palavras a mais do que o homem. Então, se o homem não souber ouvir, e aqui eu abro um parênteses, eu tenho sempre que aprender mais a ouvir. Né? Aí você sofre um pouco, você precisa ouvir a sua esposa. Muitas vezes ela não quer que você fale, eu concordo, ou imita a sua opinião, você só vai ouvir. E ela vai ficar satisfeita. E mulher feliz, casamento feliz. Homem feliz, casamento feliz. Vamos lá. E por último, 2 últimos tópicos para a gente encerrar. Administração das finanças. O marido, ele mostrou até hoje que ele é um péssimo gestor de finanças. Ele gasta mais do que ganha. A Bíblia diz que o marido é o cabeça, então ele administraria a finança do casal. Mas, se o marido é um dilapidador do patrimônio, é um gastão, é alguém que não tem responsabilidade, primeiro, você já tem que ver isso antes de casar, tá? Então vamos lá, vai lá para trás. Já veja antes como que é. O nome dele está no Serasa, SCPC. Por quê? Porque ele sempre pega emprestado e não paga. Qual o caráter dele? Isso aí vai dizer muito. E da esposa a mesma coisa. Não estou dizendo que você não possa vir a ter problemas na sua vida e que você não possa casar, mas você deve investigar se isso foi algo pontual ou se isso é um estilo de vida e que a pessoa ainda não mudou, ainda diz que se converteu e não se converteu. Você vai estar arrumando problema para a sua vida. Sabe, irmãos? Não peguem problemas para vocês. Casamento é algo sério, não é uma brincadeira. Por isso que eu falo, orem, escutem o Espírito Santo. Então, se a pessoa, seja o homem, seja a mulher, ele não é um bom gestor do seu patrimônio, a gestão econômica
deve ficar com o outro, com aquele que demonstra ter uma habilidade natural para isso. Exemplo, um compra tudo no mercadinho da esquina, que é tudo 100% mais caro, o outro não, procura aproveitar as promoções, ele vai no mercado, não às vezes o mais próximo, mas ele vai naquele que tem a promoção do dia, sabe o dia que é destinado a legumes e verduras, onde ele compra as coisas com 100% de desconto. Então, essa é a pessoa mais adequada para gerir o patrimônio, gerir o valor econômico do casal. Último tópico específico é interferência dos pais. Uau! Né? Muitos falam, não, quem casa, separe-se do seu pai e da sua mãe e vai viver a sua vida e esquece seus pais. Não é bem por aí. A Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Mas os pais, eles precisam se colocar nos seus lugares. E quem vai ditar o espaço que os pais têm na vida do novo casal são os noivos. Eles que vão falar, pai, mãe, até aqui, glória a Deus, respeito a senhora, respeito o senhor, vocês são bênção na minha vida, eu os honro em Cristo, mas na parte do meu casamento nós constituímos uma nova família, você não pode opinar nessa área. Ou, às vezes você não quer, você ouve, mas não fica falando, ah, meu pai e minha mãe falam assim, falam assado, por quê? Você pode ouvir de tudo, mas você vai reter o que é bom. Você tem que ser um facilitador para que não haja uma desavença entre você, entre o seu cônjuge e seus pais, porque isso não vai ser prazeroso para vocês, não vai ser prazeroso para os netos, ou seja, é mais prejuízo do que benefício. Itens diversos, vamos lá. Bola de cristal, uau, isso aqui é interessante. Muitas mulheres, você pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí passa um minuto, você vê uma tromba. Aí fala assim, mas o que está acontecendo? Ah, mas você não fez isso. Mas eu não tenho bola de cristal. Então, é necessário que os cônjuges, seja homem, seja mulher, eles falem aquilo que necessitam, que desejam. Porque e falem de forma clara. Não tem como o outro cônjuge adivinhar o que o outro está pensando. Né? Jesus, ele tinha esse dom. E ele chegava, falava assim, ó, por que arrasou isso no seu coração? Mas no geral nós homens não temos isso, né? Homens, mulheres, ser humano em geral. Então é necessário que haja um diálogo franco e aberto. Outra coisa, um dos cônjuges é noturno e o outro é diurno. Por exemplo, eu acordo bem. Da mesma maneira que eu levanto da cama, eu vou dormir. Eu acordo, é como se eu já tivesse acordado. A minha esposa, ela acorda e ela precisa de um copo de café, um copinho de café para acordar. E eu acordava no começo do meu casamento e falava, amor, eu preciso disso, 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 amém, tô indo trabalhar, tchau. Chegava no fim do dia, não tinha nada do que eu pedi. E aí dava briga. Mas com o tempo eu entendi o quê? Que ela necessitava de um tempo para acordar. Ela necessitava de um pretinho, de um café, para poder processar as coisas. Então, foi só um ajuste no casamento. Então, quando eu precisava de algo, eu deixava escrito. Ou eu passava durante o dia uma mensagem para ela. E aí resolveu o problema e resolveu uma fonte de muito conflito. Tá bom? Então, que esse vídeo possa abençoar você nas suas escolhas. Eu sei que tem muitas coisas que foram faladas aqui, mas é legal você sentar com o seu noivo ou noivo, ou aquele que você pretende, e conversar sobre essas coisas. Porque paixão, que é aquilo que você encosta, pega fogo, que não deve acontecer entre os cristãos, né? A forma de se escolher o cônjuge deve ter valores mais excelentes, mas a paixão, ela pode vir a diminuir. Não que ela vai diminuir, mas ela pode vir a diminuir com o tempo. Mas o amor, que é uma decisão, ele tem que continuar, porque ele não é um sentimento. E como que ele vai continuar se todos os valores que importam para um casamento forem diferentes? É muito difícil. Agora, se vocês têm objetivos em comum, esse casamento tem tudo para dar certo, tudo para ser duradouro. Tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.